Que amor lindo de Deus, né? Graças ao Senhor. Bom dia, igreja. Paz seja conosco, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos assentar. Amém. Um lindo dia nesta manhã de domingo. Estou muito feliz que você tenha aceito o convite do Senhor para estar aqui, louvando, adorando seu nome. Nós já podemos sentir esta doce e grande presença, amém? E eu quero dizer para você que a semana passada foi uma semana muito difícil para todos nós. Nós tivemos uma semana de luto e todos nós ficamos muito abalados. E na segunda-feira, ainda um pouco transtornada por tudo aquilo que havia acontecido, o Senhor soprou no meu espírito e me disse claramente uma palavra que eu devia estar trazendo nesta manhã de domingo. O pastor ainda não havia me convidado para ministrar, mas por mim mesma eu teria pedido para ele esta oportunidade. Os adolescentes estão subindo, as crianças também, para terem suas aulinhas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo espaço que temos na igreja, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor de uma forma mais voltada para o coraçãozinho deles. Amém? E na segunda-feira, isso aqui faz parte da ministração. Não sei se o Marcelo vai poder trazer mais pedras, se o pastor Marcelinho vai poder trazer mais pedras. Vai, né? Amém. E na segunda-feira, eu senti grandemente no meu coração de trazer uma palavra que eu já ministrei na igreja há alguns e muitos anos atrás. E ela veio forte, de uma forma específica, de uma forma muito especial. E eu tive a certeza absoluta que esta palavra falaria com muitas pessoas aqui neste lugar, mas, primeiramente, ela falou comigo de uma forma tremenda. E eu fiquei desde segunda-feira, até posso dizer no sábado ontem, antes de sair de casa, e a meditar sobre ela, a orar, a meditar sobre ela e a entender esta história que nós vamos compartilhar juntos. Amém? Este é um tempo de Reobote. Repita comigo assim: este é o tempo de Reobote. Quem sabe aqui o que é Reobote? Quase ninguém sabe muito bem. Eu adoro explicar sobre isso. Reobote é tempo de ser alargado, tempo de ser expandido, tempo das grandes oportunidades, tempo de grandes coisas do Senhor. Está ótimo, Marcelinho, muito obrigado. Em hebraico, Reobote significa Reshovote, que quer dizer lugares amplos. Reobote, lugar aonde o Senhor nos dá largueza. Amém? Oportunidades. Então, eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor. E o profetizar significa o seguinte: você recebe se você quiser. Então, eu queria que você fechasse os olhos
porque eu quero profetizar com a autoridade de Cristo Jesus. Eu quero profetizar com a autoridade do Deus de Israel. Que seja tempo de Reobote na sua família. Que seja tempo de Reobote nas suas finanças. Que seja tempo de Reobote nos seus relacionamentos. Que seja tempo de Reobote no seu trabalho, nos seus negócios. Mas, principalmente, eu quero dizer uma coisa, que seja tempo de Reobote na sua área sentimental, que tem diferença dos relacionamentos, porque relacionamentos são relacionamentos na área familiar. Você pode ter problema de relacionamentos com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com seu avô, com a sua avó, com seu filho. Mas tem pessoas que têm problemas sentimentais. Então, é tempo de Reobote também na área sentimental. Mas é tempo de Reobote principalmente na área espiritual. Amém? Onde, indo bem a área espiritual, todas as outras áreas da sua vida, da minha vida, serão bem-sucedidas. Amém? Eu vou pedir para o pastor Daniel, você está com o PowerPoint lá? Já está lá? Ok. Então, nós vamos ler um livro bem difícil da Bíblia, que é o livro do princípio, livro de Gênesis, versículo 26, e eu vou começar com o versículo 22. Gênesis 26, versículo 22. Que você vai repetir comigo, porque esta manhã, Gênesis 1, capítulo 26, versículo... Isso. Perfeito. E você vai repetir comigo, porque nesta manhã nós vamos fazer um ato profético. Amém? Foi aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos nesta manhã. Então, se o Senhor pediu para que nós fizéssemos, nós vamos fazer para crer e receber aquilo que vem do Senhor. Então, Isaac disse, primeiro eu vou falar e depois você vai repetir. Não agora, deixa eu falar o versículo por completo. Isaac disse, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Amém? Então, você vai repetir comigo. Isaac disse, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. E havemos de crescer na terra. É o nosso tempo de crescer na terra. Amém? Você crê nisso? Nós viemos buscar respostas do Deus vivo. O Deus que pode todas as coisas. É tempo de crescer na terra. Mas existem algumas coisas que nós devemos aprender para crescer na terra. Reobote é o nome de um poço que está escrito no livro de Gênesis 26, em que há alguns minutos leremos esta passagem na Bíblia. Mas ele não é somente um poço. É a ponta de uma estação da nossa vida. É de uma experiência fantástica. E na jornada de Isaac, assim como na nossa, nos fala de um estágio onde nós precisamos passar
para vivermos e permanecermos no lugar de largueza, de abundância de Deus. Amém? Todos querem chegar neste lugar, mas às vezes nós andamos em círculos e nunca alcançamos o lugar onde Deus nos prometeu chegar. Então nós vamos aprender com a história de Isaac como chegar a este lugar chamado Reobote. Um nível, enfim, onde você e eu conseguiremos deixar contendas, inimizades, rejeição e uma série de traumas do passado, e verdadeiramente seremos livres para seguir em frente e desenvolver o plano de Deus, o plano que o Pai, nosso Pai Celestial, determinou para nós nesta terra. Reobote é essa experiência. E você vai me perguntar, o que eu vou aprender com um poço? É uma unção que Deus desata para aqueles que caminham para lá. Quem quer caminhar para Reobote? Eu quero. Tem muita gente hoje, nesta manhã, um pouco confusa. Então eu vou perguntar de novo. Vamos entrar na unção de Reobote? Vamos? Amém? Sabe por que tem um monte de gente um pouco confusa? Porque tem um monte de gente que nunca leu esta passagem. Tem um monte de gente que nunca entendeu ou nunca conseguiu aprender sobre esta passagem. E a igreja é um lugar onde se ensina a palavra de Deus, onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde juntos nós também oramos e temos as revelações que vêm do reino de Deus. Então, antes de tudo, eu queria dar um parêntese. Algumas pessoas não me conhecem no profundo. E ontem nós estávamos contando algumas histórias de quando eu vim para Vargem Grande Paulista. Nós estávamos contando para Maria, para Vanessa, para Vitória, e estávamos contando até onde o pastor Marcelinho estava envolvido, e elas deram muita risada, né? Que o pastor Marcelo disse assim, meu Deus, será que é essa igreja mesmo? Que Deus há de me confirmar se é essa igreja mesmo que eu devo ficar. Eu sou uma italiana convertida, né? Mas eu tenho um temperamento. Aliás, eu queria fazer um novo parêntese do parêntese. Nós estivemos pensando, eu e o pastor Daniel, devido às circunstâncias que aconteceram com o Joel e também com o pastor Nelsinho, que está tendo alguns problemas de saúde, os estudos de quinta-feira não conseguiram chegar a uma conclusão e eles que tinham todo o material para terminar este curso. Então, nós não queremos passar por cima daquilo que eles têm como finalidade de terminar. E o pastor Daniel estava dando alguns cursos na quinta-feira. E eu disse, Daniel, eu tenho uma ideia e gostaria de fazer uma tentativa de começar um outro curso. E esse é um curso novo, de agora, eu já dei há algum tempo atrás, mas ele é um curso muito interessante. E eu acredito que a igreja irá se interessar, porque é algo que mexe com o nosso eu. Nós vamos estar trabalhando num estudo chamado Temperamento Controlado pelo Espírito.
Então, você vai ver que nós temos muitos personagens da Bíblia. E eu vou citar 4, que é o que nós temos de estudo. Existe um livro que fala sobre isso, Temperamentos Controlados pelo Espírito, que fala do temperamento de Paulo, de Moisés, de Abraão e de Pedro. Pedro não era colérico, ele era sanguíneo, porque ele cortou a orelha, não cortou? Então, eu também teria cortado a orelha, né, do soldado. A primeira coisa que eu teria falado, falou mal de Jesus, espera aí que eu vou cortar a tua orelha, é agora, você não vai ser o incircunciso que vai falar mal do meu Deus. Pá, teria arrancado a orelha e falado, Senhor, eu fiz isso por tua causa, tá? Mas tem coisas que a gente precisa entender que Deus, com a nossa índole, com o nosso caráter, Ele muda. E Ele não muda para que a gente seja diferente daquilo que Ele nos fez. Ele muda aquilo que Ele nos deu para ser melhor. Então, Moisés era fleumático, Paulo era colérico, né? E Moisés era melancólico. Enfim, eu vou estar trabalhando bem nesse estudo e você vai se reconhecer em várias personalidades. E você vai falar assim, puxa vida, o que Deus pode mudar na minha vida, nisso que eu tenho, que eu acho assim, tão estranho, o que Deus pode mudar na minha vida? Então, a partir de quinta-feira que vem, nós vamos estar começando um novo estudo até o dia 30 de outubro. E então, o irmão Joel vai estar pronto para terminar aquilo que ele havia começado. A igreja concorda? Amém? Tá? Vocês gostaram do tema? Gostaram? Vocês vão se surpreender com aquilo que vocês vão ouvir. Amém? Mas assim, algumas pessoas não me conhecem a fundo. Só que as pessoas, às vezes, elas levam um choque de ver algumas coisas que outros pastores não fariam. Não fariam. Alguns outros pastores sentariam corretamente no púlpito e ficariam calados do começo ao fim. E se eu estiver sentada no púlpito, primeiro, eu não vou ficar sentada sem balançar minhas pernas. Segundo, eu vou ficar olhando para todos se alguém está sozinho. Aí eu vou falar assim, olha, aquela pessoa ali está sozinho, vai lá, dá um negócio. E eu fico inquieta. E eu vou fazer um monte de coisas que, geralmente, outros pastores permaneceriam numa ética que eu não tenho, né? E eu fui pregar numa igreja metodista uma vez e o Daniel disse assim para mim, olha, eu vou te avisar uma coisa, você prega na hora certa, porque senão eles viram as costas e vão te deixar falando sozinha. Falei, ai meu Deus do céu. Falei, e agora? E eu preocupada com o relógio, e eu preocupada com o relógio. E eu preocupada com o relógio, e eles não paravam de cantar hino, e não paravam de cantar, e não paravam de cantar. E aí eles me fizeram sentar no púlpito, naquelas poltronas maravilhosas, aqueles tronos lindos, maravilhosos. E aí assim, hino tal, levanta. E eu levantava e respirava, e eu estava morrendo de calor. Era uma época que eu era bem gordinha mesmo, e eu pus uma regata, e eu pus um casaquinho por cima. E toda a nossa igreja do Renovo estava na parte da frente. E todo mundo me conhecia. E sabe como eu sou. E todo mundo rindo, porque eles viram que eu estava suando frio. E eu estava com vontade de arrancar aquele casaco e ficar somente com a blusa. Mas eu não podia sair do salto na igreja irmã. E
hino tal, levanta. E eu levantava. Hino tal, agora pode sentar. Agora pode levantar. Eu falei, está acabando o meu tempo. Eu não vou conseguir pregar em 15 minutos. Meu Deus do céu. Aí eu fiz a pregação. Aí a irmã pode pregar. E eu... Amém. Aí eu olhei para todo mundo. Acabou? Acabei. Eu, Daniel, acabei no horário? Acabou, mas você falou tão rápido que a igreja não entendeu coisa nenhuma. Eu falei, pois a culpa é sua. Você que mandou eu ir rápido. Então, se eu sair do meu esquema, irmãos, vai ser, não vou ser eu. Só que você vai me encontrar sempre assim. Na minha casa, na igreja, numa festa, dando bronca, sendo amável e fazendo o que eu tiver para fazer. Então, se eu tiver que chegar no grupo e falar assim para vocês, são 16 anos que nós dirigimos a igreja aqui em Vargem Grande, e alguns ficaram surpresos com a mensagem que eu mandei na quarta-feira pela manhã, e eu escrevi assim, grande tristeza no coração, o que te impede de vir orar 1 hora às terças-feiras? É muito tempo orar 1 hora por semana? É muito tempo orar 1 hora por semana? Aí eu pergunto, por que o culto de terça-feira está vazio? Não, de jeito nenhum. Tem até um número grande de pessoas. Estava cheio e foi uma benção. Mas é o meu inconformismo de você não estar aqui. Se você não puder estar aqui 1 vez, 2, 3, eu até entendo, mas sempre se torna um hábito de não ter este compromisso, de você ser corpo desta igreja e não ter um compromisso de orar conosco. Sabe por quê? Porque todo mundo quer chegar no lugar de largueza, de prosperidade, de bênção, mas não estão dispostos a abrir mão nem 1 segundo do conforto. Aí, sabe o que é? Eu tenho outro compromisso. Hoje eu fui falar com uma pessoa, você não vai de novo na igreja? Hoje eu tenho que passar roupa. Passa roupa de sábado. Passa roupa durante a semana, mas você não vai de novo no culto no domingo? Não dá. Mas se acontecer alguma coisa, então dá para pedir oração, dá para vir correndo, buscar o corpo de Cristo. Então, você precisa se ligar se você é corpo. Você precisa se ligar, porque para chegar em Reobote, um lugar de largueza, eu preciso abrir mão do meu conforto. Eu preciso estar junto com o corpo, orando. Porque nós queremos ter uma igreja forte? Queremos ter uma igreja forte? Queremos ter uma igreja de milagres? Nós queremos ter uma igreja? Nós queremos chegar aqui, queremos ter uma igreja que ora, o paralítico levanta, o surdo ouve. E já teve caso aqui do surdo ouvir. Nós queremos ter uma igreja aqui que seja evidente na cidade inteira. E nós somos uma igreja referente na cidade. Todo mundo conhece a Igreja Renovo. Nós estamos projetando um templo maior, com mais cadeira, mais sala para as crianças, com estacionamento, playground, sala de computadores para a gente fazer curso profissionalizante. Queremos uma igreja mais unida. Mas e aí? A gente tem um projeto com a Eliane que faz o Libras. Ela se dispôs a dar o curso. Quantas pessoas vieram? Ninguém. Porque isso é falta de visão. Porque se a gente for ter visão, a gente pode alcançar os surdos e mudos dessa cidade. Nós tivemos uma visão e nós temos um equipamento magnífico ali atrás, que o Eduardo
se dispôs, e ele está a semana inteira conversando com o pastor, e, aliás, está sendo transmitido ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje eu pus pela manhã, às 10 horas, no meu Facebook, vai estar sendo transmitido ao vivo no Ministério Renovo do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque é vontade que a palavra do Senhor seja transmitida, que a gente esteja firme e forte. E aí, sabe o que acontece? Só tem 40 num corpo de 150 buscando esta força. Porque esses 40 estão buscando pela tua vitória. Esses 40 estão buscando uma cadeira mais confortável para você. Esses 40 estão buscando que a igreja tenha compromisso de trazer primícias para poder socorrer aqueles que estão necessitados. Os 40 estão buscando para que a gente tenha equipamentos melhores. Os 40 estão buscando para que almas venham a conhecer a Igreja Ministério Renovo do Espírito Santo. Esses 40 têm responsabilidade de esperar por milagres. Irmãos, não tem vitória sem trajetória. Você não pode esperar somente nas costas dos outros. É inadmissível que você não venha num culto de oração. Me perdoe. Talvez não seja essa a palavra que você queria ouvir, mas é essa a palavra que Deus mandou. Tá? Não há vitória sem oração. É 1 hora por semana. E não é possível que você não tenha tempo de vir. Você faz parte desta busca. E você entenderá que para chegar em Rehobote, você precisa vencer algumas adversidades. Quem é que está pronto para ir para Rehobote? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua presença neste culto. Nós somos um povo que vive debaixo da tua palavra. Nós não vivemos pelas circunstâncias, nem pela força, pelo que temos ou sabemos, mas pela tua palavra. E nesse momento nós ativamos em nossa vida para que ela traga em nós os melhores frutos. Não a palavra letra, mas a palavra viva, que é espírito e vida. Nós vamos ler o capítulo de Gênesis 26, a partir do versículo 12. E eu quero contar para vocês a história de Isaac. E nós vamos aprender muito com ela. Amém? Nós ativamos uma palavra. E a palavra do Senhor não volta vazia. Isaac estava num território dos filisteus. E ele foi para lá na direção de Deus. Ele não foi para lá à toa. Porque houve uma fome na terra, houve uma grande fome na terra, e Deus disse assim para Isaac: desce para o Egito, e vá para Gerar, para as terras de Amimeleque. E lá eu vou te sustentar. Esse plano tinha um tempo e um propósito. Deus queria trabalhar algumas coisas na vida de Isaac, assim como Ele quer trabalhar algumas coisas na nossa vida. Então, Deus tem um plano, Deus tem um tempo e Deus tem um propósito. Deus quis trabalhar algumas coisas na vida de Isaac, no coração,
na sua visão, e lá, naquelas terras, ele verdadeiramente foi muito, mas muito abençoado. E a mão de Deus estava com ele. Então, vamos ler Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12 e 13. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Vocês estão vendo? Deus mandou ele para uma terra. Isaque foi na direção de Deus. Ele começou a prosperar, e não foi pouco. Pensa bem, ele prosperava 100 vezes mais. Não é pouco. É pouco 100 vezes mais? Poxa vida, é muita coisa. Mas ninguém pode ficar feliz ao seu lado quando você prospera 100 vezes mais. Ninguém que não for de Deus, Maria, fica feliz ao te ver prosperar. Ninguém fica feliz, Sueli, se você compra. Ninguém fica feliz se não é de Deus, de verdade, se te ver comprar um carro novo. Da onde a Sueli está tirando dinheiro para comprar um carro novo? Ela não ganha tanto assim. Mas todos esquecem que a matemática de Deus não são 2 e 2 são 4. Ninguém conhece a matemática de Deus, que ninguém vence a Deus no dar. E todo mundo começa a questionar. Isso aconteceu na vida de Isaque. As pessoas não começaram a ficar felizes. Ninguém fica feliz ao seu lado quando você é melhor que os outros. Quando a mão de Deus está ao seu lado, você está prosperando e a outra pessoa está estagnada, está presa, está parada, não anda, não vai para frente. Isaque estava numa situação confortável. Ele crescia, tudo aquilo que ele fazia prosperava, mas de repente as coisas começam a azedar. As coisas já azedaram na tua vida? Já? Já azedaram mesmo? Porque na minha estava indo tão bem algumas coisas, de repente começou a azedar. Caramba, você já contou teus sonhos e começou a azedar tuas coisas? Caramba, estava indo tudo bem, estava 100, ganhando 100 vezes mais, e daqui a pouco as coisas começaram a azedar, começaram a invejá-lo. Claro, como é que você quer que alguém que não conhece a Deus fique feliz com o teu sucesso? Se às vezes até aqueles que conhecem a Deus se incomodam com a tua vitória. Gente, isso é sério. Às vezes você vai contar para alguém, até mesmo da igreja. Gente, eu recebi uma bênção tão grande. É mesmo? Ai, que legal. Você pode ver no rosto da pessoa dizendo assim: poxa vida, por que ele sim e eu não? Puxa vida, né, Senhor? Podia ter sido eu também. Estou trabalhando há tempo, estou batalhando, Senhor. Qual que é a diferença? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente compartilha sonhos. Primeira coisa. E aí, começaram a invejar. E aí, nós vamos para o versículo 14. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Alguém já teve inveja de você?
Alguém já teve inveja de você? A ponto de você se sentir mal? De você falar assim, nunca mais eu conto as minhas coisas para essa pessoa. Aí você fala assim, mas Deus está comigo. Mas Deus pede para você não contar teus tesouros para ninguém. Porque tem coisas que Deus dá para você. E não é para você repartir com ninguém. E aí os filisteus começaram a invejar Isaac. Então o rei aparece para ele e diz assim, cara, cai fora. O quê? Não, estou prosperando aqui na terra, foi Deus que mandou eu vir para cá, não vou cair fora não. Cai fora. Você não é mais bem-vindo aqui não. Vaza. Não, de jeito nenhum, foi Deus que mandou eu vir, não vou vazar não. Vaza. E aí começam as perseguições. E veremos que só depois de vencê-las é que ele vai chegar a um lugar chamado Reobote. Ele é expulso. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, o que acontece na vida cristã. A vida cristã é a seguinte: você passa por uma situação, você tem que enfrentá-la. Se você não enfrenta, você começa a andar em círculo. Anda em círculo, anda em círculo. Aí Deus te dá uma chance de voltar e acertar o que você devia ter acertado. Aí você não acerta. Aí Deus te dá outra chance. Você não acerta, você anda em círculo. Você anda em círculo. Quantas vezes for preciso ouvir a voz de Deus para acertar? Você tem pendência no passado. Acerta. Não, Senhor, eu não estou preparada ainda. Acerta. Você vai andar em círculo. Senhor, ainda não. E sabe o que acontece com um crente que não acerta? Às vezes ele morre andando em círculo. Então, você quer um conselho? Acerta da primeira vez que dói menos. E você anda mais rápido para o lugar que Deus tem preparado para você. É mais fácil e menos doloroso. Mas para Isaac estava tudo certo. Deus havia mandado para lá, Deus estava com ele. Por que então tantas provocações? Nada podia estar dando errado. O que havia feito? Qual foi o pecado? Então ele lembrou de uma coisa. Meu pai já passou por aqui. E é interessante porque quase sempre os filhos fazem o caminho dos pais. E muitas vezes nós criticamos os caminhos que eles fizeram. Eu tinha uma raiva que a minha mãe tomava café com leite à noite ao invés de fazer janta. Pois eu era nova, eu queria comer. E a minha mãe falava assim, filha, um cafezinho com leite tá bom. Tá ótimo. Faz bem para a saúde, faz bem nada, mãe. Eu quero comer. Da minha mãe era preguiça. Mãe, eu quero comer. Não, filha, um cafezinho com leite, um pãozinho, tá bom. Mãe, eu quero comer. E hoje eu chego morta, às vezes, em casa, ou eu estou cansada mesmo. O que tem? Faz um café com leite, um pãozinho com manteiga, tá ótimo. A gente passa pelo caminho dos pais, criticando aquilo que eles fizeram. E aí Isaac falou assim, olha, sabe de uma coisa? Meu pai passou por aqui. Né, Natália? Opa, estou fazendo o mesmo caminho. Você vai fazer o mesmo caminho, Natália. Ops, estou fazendo o caminho da minha mãe. Aí, sua voz já é a mesma. Quando você ora pelas primícias, vocês comem uma vez por mês, irmãos. Está vendo? Todo mundo tira o sal de você.
Aí, vocês deixam de comer? E aí, o que acontece? Isaac fez o mesmo caminho de Abraão. Nós vemos lá em Gênesis 26, 15. E aí ele veio assim: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Os filisteus tinham entulhado os poços. E Isaac estava procurando água nos poços, mas todos os poços tinham sido entulhados. E agora, expulso das terras, ele faz o mesmo caminho do seu pai. Ele cavou poços. Ele diz assim: vou cavar poços. Eu vou cavar os meus poços, vou dar o nome que meu pai deu a eles, e assim eu vou na direção da minha jornada. E aí a gente lê, você pode acompanhar aqui, projetado, não precisa nem abrir a sua Bíblia, depois a gente vai estar mandando a referência para vocês, porque essa semana não deu para a gente fazer o folheto para você levar para casa, mas a gente vai estar mandando para você, ou por WhatsApp ou no Facebook, Gênesis 26, versículo 18 e 19. E Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Puxa, que maravilha! Isaac cavou e achou um poço de água viva. O que representa a água, irmãos? A água representa a riqueza. A água representa a abundância. A água dava de comer para os animais. A água é tudo que nós precisamos para poder ir para frente. E ele achou um poço de água viva. Você pode, Lulu, você pode colocar para mim? Quem que está colocando? Stephanie? Stephanie, coloca para mim. Agora tá. Gênesis 26, versículo 18 e 19. Então, irmãos, para chegar em Reobote, um lugar de largueza, primeira coisa, precisamos abrir mão do conforto. Para chegar em Reobote, segunda coisa, lugar de largueza, é preciso persistir no chamado. Isaac persistiu. Ele falou assim: me mandaram embora, eu fui expulso, mas eu vou continuar e eu vou achar um poço. Eu vou persistir, vou no caminho do meu pai e vou achar um poço. E ele achou um poço de água viva. Ele tinha sido expulso, humilhado, renegado, rejeitado, mas ele continua olhando para Deus. Ele continua a sua jornada. Ele acha poço de água viva. Glória a Deus. Aí parece que a bênção vai recomeçar. O passado ficou para trás. Aí ele falou: agora vai dar certo. Mas é um teste. Porque logo vem algo chamado contenda. Gênesis 26, 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Sabe o que quer dizer Ezeque? Uma contenda dos pastores de Gerar com aqueles que estavam com Isaac, dizendo: sai daí, esse poço tem dono, você achou água nele? Essa água é nossa. Então chamaram o poço de Ezeque, que quer dizer contenda.
Quantos aqui tem contenda? Um poço entulhado. Contenda. Para chegar em Reobote, você tem que vencer a contenda. Você tem que vencer a violência. Porque também tem um sinônimo de violência. A humilhação, a rejeição, relacionamentos difíceis. Caramba, não é possível. O que está errado? Eu tenho promessa na minha vida. Você quer lugar de largueza? Tem que passar por experiências. Tem que viver trajetórias. Porque sem elas não tem vitória. Puxa, mas eu não quero contenda. Eu estou quieto no meu lugar. Eu só fui cavar um poço. Eu não queria contender com eles. Eles que vieram, falaram assim, olha, sai daqui. Eu não quero você. Essa água já tem dono. Mas eles estão me provocando. E o que eu tenho que fazer? Aprender a engolir calado. A não revidar. Eu podia ter brigado. Eu podia ter discutido. Eu podia ter argumentado. Mas eu peguei meu exército e comecei a andar. Mas tem pessoas na igreja que, se são contrariadas, elas fazem bico. Também não vou mais. Sentaram no meu lugar. O pastor ficou falando 1 hora com aquela pessoa, nem me abraçou. Então não vou mais. Não venho mais aqui. Não falo com cicrano. Isaac disse assim, eu vou vencer. Sabe por quê? Porque eu vou entregar minha justiça para o justo juiz. Aí ele cavou outro poço. E aí você pensa, esse vai dar certo. Esse deu certo. Gênesis 26, 21. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso ele chamou Sitna. E sabe o que quer dizer Sitna? Inimizade. Não. Aí já é demais. Já é demais. Senhor, não. De novo, não. Está repreendido em nome de Jesus. Não tem gente assim, qualquer coisa, está repreendido em nome de Jesus. Não é possível. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Isaac chamou aquele poço de inimizade. Deus já te deu unção para vencer a inimizade? Já? Tem certeza? Deus já te deu unção para vencer aqueles que falam mal de você? Dos que te acusam injustamente? Daqueles que te caluniam? Porque a Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, como é que é? Não é dar uma facada nele? Se ele tiver sede, como é que é? Se ele falar mal de você, manda fogo do céu e queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Mata ele. É assim, não é? Não. Não. Abençoa os que te amaldiçoarem. Nós somos chamados para andar livres. Para entrar em Reobote tem que vencer contenda, rejeição, fúria, caráter, ira, inimizade, amargura, ressentimento, passado. Passado é passado, foi ontem. Olha para o futuro. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, algo que você vai aprender agora, Deus transforma provocação
em oportunidade. Deus transforma provocação em oportunidade. Você tem alguns espinhudos na tua vida? Você tem amigo espinhudo? Não? Eu tenho alguns amigos espinhudos e eu tenho alguns parentes espinhudos. Deus, como é difícil tratar com eles. Mas sabe por que Deus mandou esses espinhudos na tua vida? Para mover o teu caráter. Sem eles, você não teria sido moldado. É verdade ou não é verdade? Aqueles espinhudo, bem espinhudo, sabe assim? Só que lembre-se de uma coisa, você não é um porco espinho. Tá? Lembre-se bem disso. Mas tem crente cheio de carrapato. Ele tem sempre uma desculpa para não seguir em frente. A culpa é sempre dos outros. Você já viu isso? A culpa é sempre dos outros. E essas coisas asquerosas, porque o carrapato é asqueroso, grudadas nele, são malignas. Porque esses crentes, eles não querem ser livres. Eles gostam dos carrapatos. Eles adoram carrapatos. Eles vivem marcando reunião. Você quer ver uma coisa? Esta semana mesmo teve 2 pessoas. Pastor, preciso marcar uma reunião com o senhor. Pastora, manda áudio. Pastora, preciso marcar uma reunião. Tem certas pessoas na igreja, certas pessoas. Nunca diz assim o nome. Sim, mas você sabe quem é. Olha, está tendo umas atitudes, precisa tomar providência. Pastor, o senhor vai deixar desse jeito mesmo? Olha, pastor, sinto muito, mas, desse jeito não dá. Pastor, eu sou muito espiritual, pastor. Eu vejo as coisas na igreja. Eu sei. E, pastor, sinto muito. Essas pessoas, elas dão problema na igreja. Só que essas pessoas estão sempre presentes. E essas outras, você não vê limpar um banheiro, você não vê servir uma pessoa, você não vê ela na porta dando bom dia. Mas sabe qual é a desculpa delas? Por isso que eu não me relaciono com ninguém. Por isso que eu não venho na igreja. Por isso que eu prefiro não me envolver com ninguém. Amados, o que menos tem disso é espiritual. Isso é carne. É carne pura. Olha, eu não me envolvo. Sabe, irmãos, olha, eu prefiro... Hoje eu estou dando burdoada, né, gente? Eu não prego assim. Coitado do meu amigo. Ele veio de tão longe, faz uns 40 anos que eu não vejo ele. Coitado, eu não prego assim, viu? Eu não costumo ministrar desse jeito. Mas é que eu tive refletindo em muitas coisas. Ai, irmãos, olha, eu prefiro ficar na minha. Sabe, se eu me envolver com essas pessoas, eu acabo pecando. E eu sou muito espiritual, irmãos. Isso é carne. Sabe por quê? Não se misturam, amados, isso não tem nada de espiritual, porque crente cheio do poder anda em comunhão. Crente cheio do poder suporta uns aos outros. Mas não é suportar, você suporta a Célia. Suporte de dar suporte. Porque eu tento entender o que ela está passando. Eu posso não estar 100% com ela nas ideias dela, mas eu vou entender por que ela age assim. Isso é crente cheio de poder. Porque crente cheio de poder, ou cristão, não anda sozinho, não anda com individualismo, não anda no egoísmo, anda junto porque é um corpo. E crente fora do corpo é carne.
Esta é a pura realidade. Então, quando você vê alguém que fala mal de alguém da igreja, fala assim: irmã, faz uma coisa, tem tanto trabalho na igreja, tem banheiro para limpar, tem sala para limpar, tem lanche para fazer. Você já fez alguma coisa pela igreja? Não. Então, antes de criticar, vê se tem algo para fazer. Porque é muito fácil você criticar coisas que se veem do lado de lá, quando não se está envolvido com o corpo. Lembra da jornada do cristão? Tem que acertar, senão vai andar em círculo. E os filisteus tinham jogado entulho nos poços que Abraão tinha cavado. E Isaac podia ter dito assim: sabe de uma coisa? Terra maldita, para mim chega. Eu vou embora. Terra de gente má. Para chegar em Reobote, preste atenção. 4 pontos. Tem que abrir mão do conforto. Tem que persistir no chamado. Tem que vencer as adversidades. E tem que tirar os entulhos. Vamos tirar entulhos? Vamos? Os poços estão cheios de entulhos. Vamos? Quantos aqui estão dispostos a tirar entulhos? Natália, vem tocar algo para mim, por favor. Tem um entulho aqui chamado fofoca. Caramba, tá pesado. Joga fora. Tem um outro entulho mais pesado ainda. Ai, esse está pesado pra caramba. Irmão falando mal de irmão. Como Deus odeia isso. Eu estou desentulhando meus poços. Eu preciso achar água. Eu preciso viver. Língua mentirosa. Caramba. Está quase tomando todo o meu poço. Coração que maquina o mal. O que eu posso fazer para tirar vantagem de alguém? Vou maquinar o mal, vou tirar vantagem de alguém, vou fazer algo. Gente maldizente. Está toda hora amaldiçoando alguém. Está toda hora amaldiçoando o que tem. Está toda hora amaldiçoando algo. Vou desentulhar. Ai, Senhor, como dói. Mas para chegar em Reobote, eu preciso vencer isso. A pedra mais pesada, a falta de perdão. Essa aqui está difícil. Vou desentulhar. Acusações. Eu tenho acusado demais. Caramba. Uau, quanta coisa. Peraí. Encontrei um poço. Está saindo água. Está saindo água limpa. Água cristalina. Está fluindo. Nós chegamos no alargamento. Chegamos em Reobote. Chegamos no alojamento de paz.
Chegamos no alojamento de paz, irmãos. Nós desentulhamos poços. Nós estamos livres. Porque a partir dali ele cavou ainda outro poço. E ninguém contendeu com ele. E ele chamou o Reobote dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza. E havemos de crescer nesta terra. Porque eu deixei para trás as inimizades. Eu deixei as contendas. Eu deixei as rejeições. Eu deixei tudo para trás. Cadê as pessoas que vão contender conosco? Eu já estou acostumado. Não tinha mais ninguém. Porque eu estava livre. Como assim? Não tem mais ninguém para brigar. Não tem mais ninguém para ofender. É verdade, Deus disse que estaria comigo. Ele não mente. Ele não mente. Eu só precisava passar pelo teste. Aqui fluem águas vivas, claras, límpidas. O Senhor é fiel. Então eu queria nesta manhã fazer para você um desafio, igreja. Vamos lembrar de cada espinhudo da nossa vida. Fica de pé. Lembra de cada pessoa que te parou no meio do caminho. Vamos liberar. Vamos liberar essa pessoa. Para que a gente possa desentulhar os poços. Para prosseguir para Reobote. Vamos entender que essas pessoas não... Sem essas pessoas nós não teríamos aprendido e sermos moldados e tratados por Deus. Porque agora o Senhor nos deu largueza. E nós vamos crescer na terra. Então, eu queria ativar a palavra do Senhor neste momento. Se você crê, você vai confessar comigo hoje. Agora, pela fé, se você crê, você vai repetir comigo. Agora, pela fé, eu ativo esta palavra neste tempo em minha vida, que a partir de agora eu vou crescer nesta terra. Reobote está ativado na minha vida, porque eu desentulhei meus poços. Então eu quero Reobote no meu ministério. E esta palavra encontra eco no coração de Deus, encontra guarida e encontra fé. É tempo de Reobote na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, nos meus sentimentos, na graça de Deus em minha vida, na paz de Deus em minha vida, na autoridade de Deus em minha vida, na visão sobre tudo que devo fazer e agir. É tempo de Reobote na minha sabedoria, porque é tempo de largueza, é tempo de Reobote, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra que o Senhor nos deu. E eu creio em nome do Senhor Jesus
que morreu por mim e me libertou de todo pecado e de toda acusação, para a glória de Deus. Caminho livre para possuir esta terra, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o